Olá, amigos do Repórter Diário. Hoje a gente tem aqui mais uma entrevista no RDTV. A gente vai falar com o senhor Sérgio Seiichi Okayama. Ele é representante da Associação pela Cidadania das Pessoas com Deficiência, que foi eleita pelo CONDEF, que é o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, para representar justamente as organizações sem fins lucrativos que têm para poder representar as pessoas com deficiência. Senhor Sérgio, primeiramente, seja muito bem-vindo, né? Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o que é o CONDEF e quais são as ações do CONDEF. Olá, amigos. Agradeço pelo convite para estar aqui nesse momento. O CONDEF, ele participa de ações voltadas à pessoa, como está dizendo, né, para as pessoas com deficiência. Na defesa dos direitos, da questão da mobilidade também, participou já de projetos na questão da mobilidade, por exemplo, das guias rebaixadas, da adaptação de vans e de ônibus. E hoje, como representante da CID, que é a Associação pela Cidadania das Pessoas com Deficiência, a gente vai participar trazendo mais, de repente, mais ideias para que a gente consiga ajudar as pessoas com deficiência, né, e para que a gente consiga melhorar a qualidade de vida delas e para que elas possam sair de casa mesmo, se mostrarem e poderem exercer a cidadania. As ações do CONDEF, ele não são necessariamente efetivos, eles são mais ideias que partem dele, que partem do CONDEF, e ele faz a intermediação com o público, né, com as necessidades do público. Como é que isso se dá exatamente? É importante esse esclarecimento, né? Então é paritário. Então nós temos componentes, são pessoas que participam tanto da sociedade civil quanto do poder público. Então é isso que é importante ressaltar. Existe essa parceria mesmo, essa troca de ideias. Lógico, a associação, as pessoas levam essas demandas até o poder público. Isso é discutido entre as partes e existe o consenso de se realmente fazer ou não, né, se é viável ou não, ou se parte disso é viável, porque a perfeição realmente a gente está muito longe de conseguir. Exatamente, a existência do CONDEF é importante exatamente para isso, para que se chame todas as partes, para que todos os envolvidos, para que a gente consiga uma solução para determinados problemas. Aí os problemas são amplos, né, em todas as áreas, e aí são discutidas e é discutido nas reuniões e levadas até o poder público para que eles consigam, de alguma maneira, dizer de como fazer, se é viável ou não, e aí dar essa solução e dar essa resposta para a população. Qual que é a atual maior dificuldade para melhorar a acessibilidade das pessoas com deficiência e permitir realmente a inclusão social dessas pessoas? Então, assim, eu poderia até, no segundo momento, passar para o seu próximo entrevistado, né, que ele vive mais essa questão da mobilidade do que eu. Uhum. Eu sou pai de um menino com síndrome de Down, o Gabriel, que participou de um projeto que foi pela CID, né? E assim, a gente, lógico, as nossas dificuldades estão, primeiro da comunicação mesmo, tá? De se comunicar, de poder a gente chegar até o poder público, e aí existem várias formas. Por exemplo, eu vou dar um exemplo da educação, por exemplo. Eu tenho que conversar com a diretora da escola, com a coordenadora, com a professora, para de repente poder conversar a respeito das dificuldades que meu filho possa enfrentar na escola. Tá? Inclusive, às vezes, de mobilidade, porque não é só o meu filho que estuda lá, que tem essa questão de ter, de repente, um acompanhamento. Né? Tem cadeirantes que frequentam a escola, que é a escola do município. Né? Então, lógico, a gente vê todos os dias aí as dificuldades das pessoas, seja nas calçadas, seja para acessar um órgão público mesmo, ou às vezes um órgão privado, né? Mas essa discussão é muito ampla, tá, Vitor? A gente precisa conversar mesmo, a gente se apoderar mesmo de todas essas dificuldades para a gente poder fazer um trabalho, um estudo, para levar até o poder público esses problemas e, em conjunto, solucionar, ou pelo menos minimizar os problemas. Tá? Então a gente tem que ter essa consciência. Solucionar todos os problemas, eu acredito que é muito difícil, não impossível. Mas minimizar, a gente pode trabalhar para minimizar sim, tá? E beneficiar todo mundo.
Quais os mecanismos que o CONDEF utiliza para poder ouvir a população, principalmente os deficientes em si? Existe de repente algum site? Vocês têm uma sede onde as pessoas são recebidas? Como que vocês recebem essas reclamações? O CONDEF ele se reúne numa sala da prefeitura, né, no 11º andar, e onde as pessoas trazem as questões que são discutidas lá, tá? Seja da população, ou os mesmos as organizações, de repente através dos seus usuários. Por exemplo, a CID ela tem um projeto de natação, que é o NANASA, que é o Núcleo de Apoio à Natação Adaptada de Santo André, e através dessa conversa com os alunos ou com os pais dos alunos, a gente tem algumas demandas e a gente leva para as reuniões. Ou a gente vai procurar fazer isso também. Tá, Vitor? Eu estou participando assim pela primeira vez do CONDEF, pela associação. Então a gente vai buscar também mais informações a respeito dessas questões do envolvimento das associações, de buscar pessoas também para participar do CONDEF, não só restringir aqueles membros que foram eleitos. Tá? Isso é importante ressaltar também. A sociedade ela precisa participar mais. Tá? Ela tem que se tornar mais ativa em relação a essas questões. Senão as coisas não saem. Né? Não adianta as pessoas ficarem em casa esperando que as coisas não vão acontecer. É uma coisa que a gente sempre fala com as pessoas que participam dos projetos. Que elas precisam falar. Elas precisam falar, demonstrar que estão precisando de alguma coisa. Porque senão as coisas não saem. É a partir da união das pessoas que a gente vai conseguir minimizar os nossos problemas ou mesmo solucionar por inteiro. Existem algumas campanhas em que as pessoas podem participar voluntariamente, seja pessoa com deficiência ou não, mas que pode participar voluntariamente para poder ajudar nessa causa? Olha, elas precisam procurar as entidades. Isso é o mais importante. Porque a gente só se vê naquela situação quando você tem um filho com deficiência, ou você nasce com essa deficiência, ou você, até por acidente de trabalho, que a gente hoje tem muito, né, acidente de trabalho, onde as pessoas estão deficientes, né? E elas vão buscando terapias, vão buscando tratamentos, vão buscando associações que visam a socialização. Né? A CID trabalha com essa questão da socialização da pessoa com deficiência. Né? Então elas precisam, hoje tem os sites, né? Existem o Facebook, né? Em que as pessoas podem ter voz, ir lá, acessar, passar sua mensagem, né? Participar das reuniões do CONDEF. Eu participei, mesmo fui convidado a participar e para pelo menos ser um ouvinte daquilo que está sendo discutido. E a gente acaba tendo voz também. Isso é importante as pessoas. Elas não vão ficar lá só como ouvintes, elas podem participar. Isso que é importante desses conselhos. Né? Que elas podem participar, elas podem dar a opinião. Né? De repente, se tem uma eleição, tem uma votação para determinadas demandas, elas não podem votar. Mas elas podem opinar. Elas podem dar as ideias. E isso se tornar uma coisa maior. É isso que as pessoas precisam realmente participar. Buscar. Eu acho que meios para se participar existem muitos. Basta que nós que se vá atrás. Isso é o mais importante. Nós temos alguns exemplos de iniciativas que foram tomadas pela prefeitura e que são ideias que vieram do CONDEF, como por exemplo os ônibus adaptados, as calçadas que foram melhor adaptadas também para as pessoas com deficiência, isso. O cartão também para a pessoa com deficiência para realizar o transporte. Enfim, são todas iniciativas que partiram do CONDEF na regulamentação, enfim, para poder melhorar o acesso das pessoas com deficiência. Quais são as próximas iniciativas que o senhor tem ideia de tomar, medidas que o senhor pretende, coisas que o senhor pensa em realizar no seu mandato? Eu acredito que melhorar o que já tem, que é importante, não é 100% dos ônibus que são adaptados, né? Não são 100% das calçadas que estão adaptadas, que estão pavimentadas, para que se tenha uma boa mobilidade para as pessoas com deficiência. Então, melhorar e, lógico, trazer novas ideias, novos projetos. Né? Então, a CID tem o projeto do NANASA, que é da natação.
por que não, de repente, fazer um projeto para dança, né? Ajudar na dança, não só para as pessoas com deficiências, a ideia também, de repente, é beneficiar os idosos, né? Então, é que eu falei, é uma coisa em cadeia, acaba sendo um efeito dominó, você melhora para um e melhora para todo mundo. Então, esse é o trabalho do CONDEF, esse é o trabalho das pessoas que fazem parte de uma associação, sempre estar melhorando. Então, essa melhoria vai ser para todo mundo. Então, se a gente fala que às vezes a gente vai discutir junto com uma secretaria, ou junto com uma prefeitura, é para a saúde, é para a educação, é para o esporte. Na realidade, se a gente for analisar, é um benefício em todos os sentidos. É um benefício para o ser humano. Então, para o ser humano, não tem limites o benefício que você pode proporcionar para ele. Tá? Então, as pessoas não imaginam o quanto você fazer com que uma criança ou um deficiente consiga ter autonomia dentro da água, o quanto é importante, o quanto faz bem para ele. Então, isso não é uma questão de bem-estar do corpo, é uma questão da mente também. Então, tudo para ele vai funcionar melhor. Então, se você colher depoimentos de pessoas que fazem parte, seja da natação, seja na prática de outros esportes, ou dentro de uma educação, ou dentro de uma dança, de uma arte marcial, você vai ver o quanto de benefício elas têm. Eu gostaria que o senhor falasse a respeito da sua experiência pessoal com uma pessoa com deficiência, no caso do seu filho Gabriel. Como é que se deu isso e como que isso te motivou a lutar por essa causa? Então, o Gabriel, ele nasceu no dia 26 de maio de 2008. Então, ele vai completar 7 anos agora, nesse mês. Na realidade, no dia 27 de maio que eu fiquei sabendo que ele, devido a pediatra, passou no quarto, conversou com a minha esposa, dizendo que ele tinha suspeita, né, de síndrome de Down. Então, para você se vendo nessa situação, é uma coisa nova, é uma coisa que você tem um impacto naquele momento. Mas você vai buscar, é isso que é importante as pessoas têm que buscar a informação. Não tem que ter medo de abrir a boca, porque aí você fala, e agora, meu filho, síndrome de Down, o que é isso? É a trissomia do cromossomo 21. Mas o que isso afeta no desenvolvimento dele? É considerado uma deficiência intelectual. Aí você vai conversando com alguns profissionais que dizem, isso não é uma doença, ela não pega, ele não pegou de ninguém, é um acidente genético. Então isso, Vitor, é uma coisa que nem todo mundo está preparado. De repente isso é um trabalho legal para se fazer, essa divulgação, preparar os profissionais para dar essa notícia. Infelizmente, essa notícia eu tive por intermédio da minha esposa. Não sei se você concorda, mas essa notícia tem que ser dada para a família, e não especificamente para uma pessoa que passou, de repente, por uma cirurgia. Ela teve anestesia, ela estava sob o efeito de anestesia ainda, né? E ela recebeu essa notícia. Tá? Que impacto teve essa notícia em cima para ela, eu não sei te dizer. Ela não conseguiu amamentar o Gabriel. Poxa vida, a gente ouve que amamentar é uma coisa muito boa, né? A gente vê a divulgação de que se amamentar é bom, e ela não conseguiu. Será que foi por isso? Eu não posso te dizer. Seria aliviando da minha parte falar, mas não pode ter acontecido de ela ter sido afetada psicologicamente por isso e não conseguiu. Você entendeu? E aí um profissional, um médico, que hoje é o pediatra dele, que me disse para ele, olha, me falou tudo isso que eu estou falando para vocês agora, né? Que ele vai ter uma vida normal, desde que você proporcione isso para ele. Ele vai ter algumas doenças, lógico, como todo mundo tem. E o que nós fazemos? A gente busca o tratamento, buscamos o tratamento para ele também. Ele vai ter dificuldade no aprendizado? Vai ter, mas vamos antecipar, vamos dar reforço. E é o que a gente faz. Tem que buscar os tratamentos com fisioterapia, fonoaudiólogo, terapia ocupacional, e a gente está fazendo isso com ele. Então a gente está seguindo aquilo que os profissionais que já têm experiências nos recomendam. Tá? E a gente faz isso. Tá? E através da fisioterapia, eu fiquei sabendo do NANASA, que é a natação adaptada para as pessoas com deficiência.
Ele esperou 2 anos e meio, que a filha é grande, ele cumpriu 2 anos de natação e hoje ele está socializado. Na realidade eu falo que eu não precisei incluir meu filho à sociedade, ele está se incluindo. É isso que eu falo para as pessoas, se incluam na sociedade, não vamos ficar cobrando. Cobrar é fácil, agora ajudar, aí é que a gente tem que fazer. O nosso papel é de ajudar, é de auxiliar o poder público. É isso que a gente tem que ter, essa consciência. Porque se a gente ficar só cobrando, de braços cruzados, não adianta, gente. Não é assim que funciona. A gente realmente tem que ajudar. E é com o exemplo do Gabriel que eu passo para vocês. Ele busca isso, ele busca a socialização. Então ele pratica a gentileza. Ele cumprimenta todo mundo, ele dá o bom dia, ele beija, ele abraça. Então ele está fazendo o papel dele. E é isso que eu peço para cada um. Faça o seu papel. Não é reclamando, é buscando ajuda e tendo iniciativa de fazer por onde. Vamos continuar agora nossas entrevistas sobre o CONDEF, sobre os novos eleitos do CONDEF, o Conselho Municipal do Direito das Pessoas com Deficiência. A gente está aqui com o senhor Ricardo Idemassa Uchina. Ele foi eleito como representante da sociedade civil e vai também falar um pouco da sua experiência, né? Bom, primeiramente, eu gostaria de que o senhor contasse como que o senhor decidiu atuar em prol dessa causa, em prol das pessoas com deficiência. Qual foi a sua experiência nesse ponto? É uma que eu acho que foi por Deus que eu tive esse problema de deficiência física. E com isso eu vinha saber sobre a Nanasa através do SESI, que eu fiz a reabilitação do SESI, que o professor de hidroterapia falou, olha, isso aqui é o telefone da Nanasa, liga lá e vai fazer natação lá. Foi através disso que eu consegui fazer a inscrição. Depois de um tempo me chamaram na Nanasa e lá, e graças a Deus, com apenas 1 ano, eu consegui fazer, me adaptei bem e dei continuidade. E depois da Nanasa, o coordenador me mandou para outro lugar que eu estou no Della Antônia, na fase de aperfeiçoamento de natação, que eu continuo fazendo lá, 2 vezes por semana. Uhum. E que está sendo muito bom porque eu sempre fui, na minha mocidade, sempre adepto a esportes. E graças a Deus estou me dando muito bem com a parte da deficiência física, com a natação. E qual foi exatamente o problema que o senhor teve? Eu tive um aneurisma cerebral. O senhor, antes de ter esse problema, antes de ter o aneurisma, já tinha consciência a respeito do problema das pessoas com deficiência? Ou ele foi realmente um divisor de águas, assim, dentro da sua consciência social? Não, nunca tive esse problema. A gente começou a sentir o problema quando eu realmente me tornei um deficiente físico. E hoje o senhor está representando pessoas com deficiência física dentro do CONDEF, né? Exatamente. Como que o senhor lida com isso? A gente tem se lidado, vemos através da CID, da Nanasa, nós fazendo parte, e nós estamos procurando até melhorar essa situação com os deficientes. E deficientes existem várias áreas, visuais, deficientes físicos e outros tipos de deficiência. E que nós pretendemos, na medida possível, atingir todas essas deficiências físicas para poder ajudá-los para a inclusão na sociedade. O contato que o senhor tem com as outras pessoas com deficiência te permite um olhar diferenciado a respeito das demandas? O que é que o senhor percebe que as pessoas precisam mais hoje na cidade de Santo André? Olha, na cidade de Santo André é mais a parte justamente com o órgão municipal. Por exemplo, eu acho que a primeira coisa é o que já vem sendo feito com o CONDEF, esse rebaixamento de calçada, acessibilidades, tanto para o comércio, talvez residências também, certo? E outra coisa também, calçadas e ruas, que haja melhora nesses lugares, porque eu não vejo só a nível de deficientes, a gente pensa também nos idosos, porque quando a gente entra no ônibus, existe aquele lugar, está escrito lá, lugares preferenciais para deficientes físicos, pessoas idosas e crianças com colos. E justamente atingir não somente a nós, mas esse pessoal, que sofre a mesma coisa que um deficiente físico. E qual que o senhor acha que é a maior dificuldade que os órgãos públicos enfrentam para poder, enfim, estabelecer uma nova cidade que seja mais acessível?
Eu acho que a maior dificuldade é a gente poder dar uma educação para o povo, para ver mais o pessoal. Tanto o deficiente físico, mas de uma forma geral mesmo. O senhor Educação. O senhor teve experiências já no Japão, em que o senhor comentou que a Não, totalmente. educação é diferenciada? A experiência, olha, a educação no Japão é país de primeiro mundo, mas a educação é fora de série mesmo. O Japão ele tem uma estrutura melhor para as pessoas com deficiência, em comparação com o Brasil, em especial com Santo André? Ela tem, devido justamente à educação. Por exemplo, quando você vai atravessar uma rua, basta você ameaçar a você atravessar a rua, o trânsito para você atravessar. Um outro detalhe, por exemplo, você está na rua, se você quer atravessar a rua, basta levantar a mão, o carro para você atravessar ali. E não é na faixa de segurança, não. Então, a coisa mais importante num país é educação. Tendo educação, a coisa funciona. Educação básica, né? Educação básica e daí para frente. Que é a mudança realmente da mentalidade das pessoas. Exatamente. O senhor já acompanhou algum processo, de repente, também de uma pessoa que quebrou um pouco do preconceito que tinha com a pessoa com deficiência e começou, por exemplo, um pai que começou a aceitar melhor o filho, mesmo ele sendo deficiente ou ainda que ele seja deficiente? Não, eu nunca tive essa experiência, não. No meu caso, a família sempre procurou ajudar. Sim. Pela minha deficiência, tudo. E foram entendendo, compreendendo em certas situações e tem certas situações que eu pedia para fazer, mas me ajudaram, falei, não podemos fazer porque você consegue fazer. E a gente vai se virando, entendeu? É importante mesmo, né, que as Sim. pessoas pensem em meios de fazer com que a pessoa haja sozinha. Exatamente. Sozinha, Isso, né? Que nós aprendemos com fisioterapeuta. Na medida do possível, você faça tudo sozinho. Só quando você não der, você vai lá e pede. É o que eu aprendi dos fisioterapeutas. E é isso que eu faço. Quando não der, não der. Para mim não correr o risco da minha saúde. Uhum. Certo? No dia a dia, o senhor consegue fazer, por exemplo, você vai entrar no comércio, em todos os locais você consegue entrar tranquilamente? Consigo entrar e tem certos lugares que, como a gente não consegue entrar, até eu discuto com um dono do comércio. Olha, será que vocês não poderiam fazer uma rampa? Eu estou dizendo, não só no meu caso de um deficiente, talvez um idoso, e talvez poderia até melhorar o seu comércio para outras pessoas, ajudar a saúde da pessoa. A gente tem falado muito com essas pessoas nesse sentido. Uhum. E, infelizmente, em alguns setores, algumas pessoas falam, não, aquilo lá vai ficar daquele jeito. Então, é a educação, a coisa básica é a educação e do jeito que a pessoa, e o ponto de vista que a pessoa vê. Certo? Muito obrigado, senhor Ricardo. Nós ficamos aqui com a RDTV. Você pode acompanhar outros vídeos aqui no canal ou ver outras notícias no reporterdiario.com.br.